Boa segunda-feira, bem-vindos de volta. Se ainda não me conhecem, eu sou a Lili da Lua de Lili e hoje trago-vos um livro que deixou-me muito desconfiada, muito curiosa também. É uma fantasia da Arca Académia sobre sacrifício e os limites do saber. Nunca leu nada da autora, ela tem sucessos gigantescos, tal como A Guerra das Papoilas e o Babel, livros de fantasia embrulhados numa crítica social assente num trabalho de pesquisa gigantesco, e eu vou já adiantar que li 3 livros desta autora e nenhum deles me convenceu a 100%. De tudo aquilo que eu já li, este foi sem dúvida o meu favorito e eu vou já explicar porquê. Em primeiro lugar, amei de morte esta capa e o título encaixa aqui que nem uma luva. Catabasis significa a jornada simbólica de descida às profundezas, seja do submundo, da alma ou da consciência, em busca da transformação. Neste livro, o nosso narrador é a nossa protagonista, a Alice, uma aluna de Cambridge que estuda magia. O seu orientador, com quem ela trabalha na faculdade, é só um dos maiores mágicos da história e quando ele morre, ela decide ir ao inferno ressuscitá-lo. E é exatamente sobre isso que nós vamos ler nestas 500 páginas, a descida da Alice ao inferno. Em relação à escrita, a autora tem aqui um estilo meio erudito, meio denso, meio ácido, que cruza fantasia com crítica social e filosofia. Durante todo o livro ela menciona constantemente grandes escritores, grandes filósofos como o Dante, como o Nietzsche, como o Sócrates, e usa-os não só como referência para moldar o submundo, como para refletir sobre os problemas existenciais desta protagonista. Tenho que reconhecer que o trabalho de pesquisa da autora é realmente impressionante. Ela constrói camadas sobre camadas de teoria, filosofia, e mesmo que às vezes seja cansativo, é impossível não admirarmos a profundidade e a ambição da Kwang. Um cuidado que ela teve no livro que eu gostei muito. Ela colocou notas de tradução, explicações de teorias, definições e depois um mapa visual do inferno que quem me acompanha há algum tempo sabe que eu simplesmente amo. Acho que são pormenores que não enriquecem simplesmente a experiência de leitura, mas que ajudam a não nos perdermos completamente nestas teorias e nestes paradoxos, mesmo quando ela teima em mergulhar em conceitos mesmo muito complexos. No entanto, tal como em Babel, eu sinto que esta autora tem uma obsessão em provar-nos tudo aquilo que ela sabe. Acho que é claro para toda a gente que ela é uma mulher excepcionalmente inteligente, estudou em Cambridge, estudou em Oxford, tirou uma série de coisas diferentes, estudos chineses, história, filosofia, línguas e literatura, mas neste livro, tal como em Babel, houveram vários momentos da narrativa que ficaram simplesmente suspensos entre capítulos inteiros, explicações filosóficas que simplesmente atrasam e quebram bastante o ritmo da leitura, pelo menos para mim. E eu até achei os temas deste livro muito mais interessantes do que os do Babel, mas senti mesmo que foi desnecessário para a narrativa tanto conceito, tanto paradoxo, tanta filosofia. Principalmente no início do livro eu senti que estava mais a ler um exercício académico do que propriamente um livro de ficção. Outra coisa que me incomodou é que há pelo menos 2 momentos em capítulos diferentes em que ela repete completamente a mesma ideia, a mesma frase. Eu fiquei sem entender se foi um erro da revisão, se foi propositado, mas sinceramente se foi uma escolha deliberada da autora, para mim não funcionou nada bem. Falando destas personagens, esta protagonista é uma daquelas mulheres que nos fazem, pelo menos a experiência que eu tive com ela é de inspiração / irritação. Ela é o exemplo perfeito de mulher depressiva, super funcional e brilhante. Tem uma determinação e uma ambição ferozes. Em muitos momentos são realmente características inspiradoras, noutros momentos apeteceu-me literalmente entrar no livro, abaná-la e dizer why? Tipo, porquê? Para quê? Eu consigo identificar-me bastante, que eu amo aprender, mas esta obsessão dela é tão extrema, que pelo menos para mim foi desconfortável. Não conseguia parar de deixar de ligar esta protagonista à própria escritora. Eu faço um paralelo aos 4 livros que eu li dela e eu sinto genuinamente que esta protagonista tem muitas semelhanças à própria escritora, ambas obcecadas com pesquisa, com detalhe, com vontade de saber mais e mais e mais e de não pararem. Não sei, senti esta protagonista muito em burnout e esta escritora um bocadinho talvez também. À medida que ia lendo o livro eu estava constantemente a pensar nisto, de como é que ela consegue escrever algo tão grande, 500 páginas, com tanta profundidade. É quase como se ela tivesse 50 horas em cada dia. É assustador o ritmo de trabalho desta escritora. Em relação às personagens secundárias, gostei muito. São consistentes, cada uma tem uma voz própria, ajudaram realmente a criar um enredo muito mais vivo. Agora, um tema que eu não esperava nada encontrar neste livro e simplesmente amei foi o feminismo. Durante toda a sua vida, a nossa protagonista revirava os olhos às feministas, achava o ativismo delas embaraçoso, achava-as de alguma forma inferiores, mas a certo ponto acontece algo na vida dela e ela consegue perceber
porque é que o feminismo é tão essencial. Este processo de tomada de consciência foi das coisas mais fortes neste livro para mim. Mostra de forma muito clara como é tão fácil desvalorizarmos certas lutas até percebermos na pele a importância que elas têm. Outra camada importante no livro é a crítica à academia. Para mim este livro é uma gigante crítica social ao sistema académico e, no fundo, a todos os modelos elitistas e opressivos que levam os alunos a chegar a um ponto de exaustão mental e física. Vemos uma cultura de pressão absoluta, vemos professores a abusar do poder e acompanhamos uma protagonista a tentar sobreviver a tudo isto. Para mim foi impossível não pensar como, na vida real, muitas vezes a meritocracia se torna uma prisão psicológica. Há também uma exploração existencialista muito grande neste livro que eu simplesmente amei. Alice é consumida por uma necessidade gigantesca de validação intelectual, que faz então com que ela tenha uma ambição desmedida e que se perca completamente de si própria. Ela vive exclusivamente para o conhecimento, quase numa tentativa de validar a sua existência, pelo menos foi assim que eu li esta personagem, e ela usa esta exploração ao inferno também como motivo para encontrar o próprio sentido da sua vida. Outro ponto que me surpreendeu bastante neste livro foi a história de amor, foi o romance. Gostei muito da relação entre estas duas personagens. Não esperava gostar tanto, mas sinceramente eu acho que trouxe uma leveza ao livro que ele realmente precisava para equilibrar e viciou-me completamente no enredo. Portanto, foi um dos fatores que me agarrou ao livro e eu gostei muito por causa disso. Quanto ao universo fantástico, só tenho que dizer que é incrível, tudo parece muito realista, muito credível, a magia surge de forma muito natural, sem ser demasiado aborrecida, demasiado cansativa. Pelo menos para mim é muito raro encontrar estes universos fantásticos onde a magia soa a algo realmente consistente. Agora, um pequeno aviso para leitores mais sensíveis. Há cenas bastante gráficas, muito gore, muito sangue, muita violência. Eu pessoalmente nem sou muito fã deste estilo, mas neste caso acho que faz todo o sentido. No final de contas, estamos a falar de um livro todo passado no inferno. E o final do livro, amei, fiquei encantada. Acho que a autora conseguiu fechar bem esta jornada de autoconhecimento da protagonista, deu-lhe um sentido e deixou-me com esta sensação de completude. Concluindo, as personagens estão muito bem construídas, o ambiente visualmente é qualquer coisa muito impactante, a magia é natural e credível e o final é simplesmente encantador. Os temas falaram muito mais comigo e apesar daquelas falhas que eu já vos falei, a leitura foi recompensadora. É uma leitura que é densa, que realmente exige muito do leitor, mas também devolve tudo. Lembrei-me agora que no ano passado, ou há 2 anos, li outro livro de fantasia passado no inferno, o da Bardugo, vou deixar aqui, mas sinceramente gostei mais deste. Enquanto a Kwang usa o conceito de inferno como metáfora existencial e académica, o inferno da Bardugo é um bocadinho diferente. É uma espécie de submundo gótico muito mais focado na aventura das personagens pela sobrevivência. O da Bardugo arrasta-nos para uma aventura, o da Kwang obriga-nos a refletir. Durante toda a leitura eu não conseguia tirar da cabeça esta ideia de que adorava ver a adaptação cinematográfica deste livro. Acho que visualmente, principalmente a questão do ambiente, seria qualquer coisa muito impactante e não consigo deixar de imaginar assim um universo do género da série Sandman. Não sei porquê, na minha cabeça era exatamente esse universo. Se têm tempo na vossa vida para lerem calhamaços de 500 páginas, se gostam de fantasia e querem ou procuram um livro também que vos obriga a refletir, esta é a minha sugestão para vocês. E agora quero saber, digam-me por favor aqui em baixo nos comentários se já leram este livro, se estão a pensar ler, se leram alguns da autora e o que é que acharam. Deixem aqui em baixo que eu amo ler os vossos comentários. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like ali em baixo, subscrever o canal se ainda não o fizeram. Beijinhos e até ao próximo vídeo.